Pessoal, vamos ver aqui. Tá gravando ali? Tá, beleza. Concentração aqui, isso aqui é extremamente simples. Básico para você poder lidar com regra de L'Hopital. Saber derivada e o basicão de limite. Saber se a função vai para infinito, se vai para zero. A regra diz o seguinte: o que esse camarada descobriu foi uma coisa assim, fantástica. Permitiu simplificar o cálculo de vários limites. Ele diz o seguinte: se eu tenho uma função y e uma função g deriváveis, eu vou me aproximar de um ponto A, né? Então, se esse ponto A for um ponto finito, esse teorema vale, essa regra vale, se você estiver mandando x para mais infinito também. Mas se esse ponto A for um 5, um 7, um 2, eu preciso que a função tenha assim, as derivadas na vizinhança do ponto A, não necessariamente no ponto A, porque quando eu estou calculando o limite em um ponto, não necessariamente a função é contínua naquele ponto, né? Pode ser um ponto de descontinuidade, o ponto A, mas eu quero que tenha as derivadas na vizinhança do ponto A. E aí, todas as vezes que eu for se eu vou usar essa regra de L'Hopital mais vezes, eu vou precisando de mais derivadas. Mas assim, resumindo, o que a regra diz é o seguinte: que se você tiver o limite da função f, vai ser a função de cima, e g vai ser a função de baixo. Se você tiver o limite da função f dando zero e o limite da função do g dando zero também. Ou então, se o limite da função f der mais ou menos infinito, ou mais infinito ou menos infinito, e o limite da função g também der ou mais infinito ou menos infinito, então o limite do quociente quando x tende a A, lembrando que essa regra também ela se aplica quando você vai mandar o x para mais infinito, isso aqui é o limite do quociente das derivadas, então você deriva em cima e deriva embaixo. Isso é bastante útil para você calcular assim, vários limites. Quer ver um limite que deu um trabalho danado para a gente calcular ele? Foi esse limite aqui, ó, limite do seno de x dividido por x quando x tende a zero. Quando o x tende a zero, você não pode pensar em trocar o x por zero, porque seno de zero dá zero e vai ficar zero dividido por zero. Mas aí, quando der uma situação dessa, zero dividido por zero, né, no limite, você olhando para o limite do de cima e do de baixo, ó, esse de cima tende a zero e esse de baixo tende a zero, ótimo! Porque se essas funções forem deriváveis, no caso aqui essas funções são deriváveis, o que a regra de L'Hopital diz é que você pode calcular esse limite, vai ficar assim, ó, limite da derivada da função de cima dividido pela derivada da função de baixo. A derivada da função de cima dividido pela derivada da função de baixo. Ou seja, derivada do seno é cosseno, vai ficar cosseno de x, e a derivada do x é 1, quando o x tende a zero. Nesse caso aqui agora, essa função nova que apareceu, ela é contínua. Agora você não vai usar L'Hopital de novo, porque aqui embaixo tem limite 1, né? Você não está mais em condições de usar a regra de L'Hopital. Mas aqui você está diante de uma função cosseno. A função cosseno é contínua e eu consigo calcular o limite dela. Então isso aqui vai ser cosseno de zero, já que a função é contínua, dá cosseno de zero que dá 1. E nós já fizemos isso aqui lá quando nós estudamos a derivada da função seno. Só que lá eu não tinha ainda essas regras de derivação. Desculpa, é a regra de L'Hopital. E mostramos lá que seno de x dividido por x convergia para 1. Mas agora temos isso aí de uma outra forma, né, usando a regra de L'Hopital. Quer ver uma outra situação? Pensa assim, ó, limite de 1 menos cosseno de x dividido por x quando x tende a zero. Se você mandar o x para zero, esse número de baixo aqui ele vai tender a zero. E esse número de cima, o conjunto todinho, porque se você colocar um zero bem aqui, porque a função cosseno é contínua, né? Então o limite do cosseno de x quando x tende a zero dá cosseno de zero. Então cosseno de zero dá 1, aqui fica 1 menos 1, vai para zero de novo. Quando você tiver zero em cima e zero embaixo, olha, cara, agradeça a Deus, né? Ficou ótimo, porque você pode usar a regra de L'Hopital. Então aqui, ó, aqui a gente costuma dar um avisozinho, tá? Avisa assim, ó, estou usando L'Hopital. Então vai ficar assim, limite, e aí você deriva em cima e deriva embaixo. A derivada em cima, a derivada do 1 dá 0, menos. A derivada do cosseno é menos seno. Aí vai ficar assim, menos seno de x. A derivada de x em relação a x é 1.
Olha, aqui em cima eu derivei, aqui o que está aparecendo aqui é a derivada da função de cima, e o que está aparecendo aqui é a derivada da função de baixo. Então, menos seno vai ficar assim aqui, ó. Vai ficar limite do seno de x quando o x tende a zero. Mas o seno é uma função contínua. Então, o limite do seno de x quando o x tende a zero é o seno de zero. A função seno é contínua e o seno de zero é zero. Então, tá vendo? Eu consigo achar o valor do limite, mas acho ele rapidamente. E nós podemos usar isso aqui também envolvendo infinito. Quer ver só? Pensa você numa situação dessa aqui, ó. Limite, sei lá, 5x ao quadrado mais 2x dividido por 7 menos 3x quadrado quando o x tende a mais infinito. Lembra que nós conversamos sobre isso? Eu disse para vocês que quando você está diante de um polinômio, o termo do polinômio que domina o limite é o termo de maior grau, né? De maior expoente. E nós até temos um jeito fácil de calcular isso aqui, é só você levar isso em conta, né? E tirar esse 7 e esse 2x aqui, enfim, é fácil de resolver. Mas eu quero ilustrar aqui com a regra de L'Hopital. Aí você olha para cá e fala assim, olha, essa função de cima aqui, se eu mandar o x para mais infinito, isso aqui não vai atrapalhar em nada. Eu vou olhar para cá, ó, 5x quadrado. Se eu mando 5x quadrado para mais infinito, isso aqui tende a mais infinito. Beleza. Agora vamos olhar aqui a de baixo. Essa de baixo aqui, quando eu mando o x para mais infinito, isso aqui vai para onde, hein? Vai para mais infinito ou para menos infinito? Menos. Porque o x quadrado vai para mais infinito. Mas quando ele multiplica pelo menos 3, aí ele vai para menos infinito. Ah, mas e o 7? Mas o 7 não interfere em nada. Então esse aqui vai para menos infinito. Mas eu ainda estou em condições de usar a regra de L'Hopital. Por quê? Porque na regra de L'Hopital, eu tenho uma situação infinito e infinito, que é uma das situações que está contemplada aqui, né? Então eu posso fazer o seguinte, ó. Isso aqui, pela regra de L'Hopital, é a mesma coisa que calcular o limite. Aí você deriva em cima e deriva embaixo. A derivada da função de cima vai ficar 10x, olha lá, ó, 10x mais 2. A derivada da função de baixo, a derivada do 7 dá zero. Vai ficar assim, menos 6x. Ó, o 2 desceu, ficou menos 6x. Quando o x tende a mais infinito. Agora vamos ver de novo. Posso usar L'Hopital novamente? Vamos dar uma olhadinha. Essa função de cima aqui, ó, quando você manda o x para mais infinito, essa função de cima tende ao quê? Mais infinito. Beleza. E essa função de baixo? Menos infinito. Então eu estou em condições de usar a regra de L'Hopital, já que as duas funções são deriváveis. Então você deriva aqui essa função, aí vai ficar assim, limite, aqui eu estou usando L'Hopital novamente, aí deriva em cima, a derivada de cima dá 10. Deriva aqui embaixo, a derivada aqui embaixo dá menos 6, quando x vai para infinito. Agora, limite de constante é a própria constante. Então, o limite de 10 dividido por menos 6 é menos 10 sextos, que eu posso simplificar aqui, dividir por 2 lá em cima e aqui embaixo, que vai ficar menos 5 terços. E esse é o limite. Então, a regra de L'Hopital aqui foi útil para mim, para eu poder calcular esse limite. E assim como nós temos esse, temos diversos outros que pode ser calculado assim. Quer ver? Letra D. Alguns a gente tem que fazer alguma manipulação primeiro, né? Por exemplo, pense você numa situação dessa aqui, ó. Limite, vamos supor que fosse assim, x vezes... Deixa eu pensar em um aqui. X vezes seno de 1 sobre x, quando x tende a infinito. Sabe o que é muito comum da gente ver aqui? É o estudante olhar para cá e falar o seguinte, olha, se eu mandar o x para infinito,
esse 1 sobre x ele vai tender ao quê? A zero. O seno de zero dá zero. Então, isso aqui tende a zero. Tudo bem que esse aqui tende a infinito, mas infinito vezes zero dá zero, porque qualquer número multiplicado por zero é zero. Geralmente o argumento é assim, né? Mas se você fizer o gráfico disso aqui, você verá que com o aumento do x, isso não tende a ficar cada vez mais perto de zero. Tende a ficar cada vez mais perto de um outro número. Então, isso é errado você pensar assim. Porque aí tem sempre alguém que pergunta assim, mas zero vezes qualquer número não é zero? Sim, gente, zero vezes qualquer número é zero. Só que infinito não é número. Não é um número igual 10, 100 mil, 10 mil, dá 1 milhão. Não é. Né? Então, essa aritmética aqui não funciona no infinito. Então, não pode fazer assim. Mas aí, sabe o que é o problema? O problema é que, um dos problemas aqui é que eu não tenho aqui uma divisão. E a regra de L'Hopital, ela trabalha com uma divisão. Tem que ser uma coisa dividir pela outra. Então, às vezes, você vai precisar de fazer pequenas modificações na função para ficar do jeito que tem que ficar. Para ficar como um quociente, né? Um quociente. E aqui, uma coisa que você pode fazer, ó, isso aqui, esse x à esquerda aqui é um x sobre 1. Você pode descer ele, mas aí quando você desce, não se esqueça que ele desce invertido, né? Porque tem que ser uma escrita que é apenas essa mesma função escrita de forma diferente. Então veja, aqui eu não estou usando regra nenhuma, eu estou falando aqui de divisão de frações. Conserva a primeira, multiplica pelo inverso a segunda. Aqui vai ficar assim, ó, seno de 1 sobre x, e aqui embaixo aquele x, quando ele desce para cá, ele fica assim, ó, 1 sobre x. Aqui quando o x tende a infinito. Vamos ver se agora eu estou em condições de usar a regra de L'Hopital, porque veja bem, eu preciso de uma divisão, já fiz aparecer a divisão aqui. Aí se eu mando o x para infinito, esse 1 sobre x vai para zero, não é isso? Se você aumenta o tamanho do x aqui, esse 1 sobre x vai para zero. Aí seno de zero dá zero, você não é função contínua. Então, se aqui dentro vai para zero, vai para seno de zero o limite. Dá zero. E esse de baixo aqui, se você mandar o x para infinito, para onde é que 1 sobre x mesmo vai? Vai para zero. E o de cima não está indo para zero também? Pronto, eu estou em condições de usar a regra de L'Hopital. Porque em cima o limite é zero e embaixo o limite é zero. Pela regra de L'Hopital, olha só, vou anotar aqui, ó, Lop de L'Hopital. Eu posso calcular esse limite assim, ó. Aqui em cima eu derivo, embaixo eu derivo também. Há poucos instantes eu não calculei com vocês a derivada de 1 sobre x? Calculei, não foi aqui não, foi em outro quadro. Mas aqui nem vai precisar disso, ó. Como é que você deriva seno de 1 sobre x? Você tem que derivar pela regra da cadeia, ó. Cosseno de 1 sobre x, aí você multiplica aqui pela derivada em relação a x de 1 sobre x. E aqui embaixo, o que eu tenho que fazer com essa função? Derivar também. Então aqui vai ficar assim, derivada de 1 sobre x. Aqui, ó, quando x tende a mais infinito. Você está reparando aqui agora que o mesmo que está aparecendo aqui também está aparecendo aqui? Então, isso aqui eu posso cancelar, não é? Se eu derivar isso aqui, dá menos 1 sobre x quadrado. Mas é um trabalho desnecessário, porque vai aparecer menos 1 sobre x quadrado lá em cima e a mesma coisa, menos 1 sobre x quadrado aqui embaixo. Eu posso simplesmente cancelar isso aqui. E aí eu fico assim, ó, com o limite do cosseno. Vamos colocar aqui embaixo, ó. Vou ficar aqui, ó, com o limite do cosseno de 1 sobre x, quando o x tende a infinito. E quando o x tende a infinito, agora você não tem mais divisão aqui, você tem uma funçãozinha só. Quando o x tende a infinito, esse 1 sobre x aqui, ó, ele tende a zero. A função cosseno é função contínua, então isso aqui vai convergir para cosseno de zero. E cosseno de zero dá 1. Então veja que eu estou em uma situação onde originalmente aqui eu tinha infinito vezes zero. E infinito vezes zero deu 1. E eu posso dar o número que você quiser. Você fala assim, eu quero que dá 73,4. Eu faço isso aqui, dá 73,4. Então, infinito vezes zero, gente, isso é uma indeterminação. Isso pode dar 300 milhões de resultados diferentes.
Então não acha que uma coisa deu zero como limite, então o limite do produto é zero. Vai ser zero se a outra função for limitada, mas isso aí é uma outra história, a gente conversa outra hora. Entendeu? Então, L'Hopital é muito tranquilo, é muito simples. Eu vou apagar o lado de cá para fazer mais uns exemplos com vocês, mas lembre-se, a regra de L'Hopital fala assim, ó, que o limite do quociente é igual ao limite do quociente das derivadas, desde que numerador e denominador tenha limite zero, ou numerador e denominador tenha limite mais ou menos infinito. Se isso acontecer, beleza, deriva em cima, deriva embaixo. Deixa eu mostrar uma outra situação para vocês, muito comum. Tá. Devagar. Vamos olhar aqui. Pessoal, olha só essa situação aqui. Aqui é interessante você ter em mente como é a forma do gráfico das funções exponenciais. Ajuda você a perceber alguns limites. Vamos só relembrar o seguinte, olha. A exponencial, ela tem essa cara aqui, ela não encosta aqui não, tá? A exponencial tem essa cara aqui, se ela for um e elevado a menos k vezes x. Se o y for igual a e elevado a menos k vezes x com esse k positivo. Se o k é positivo, o menos k é negativo. É igual a esse aqui, tá vendo? O k aqui é 2. Então essa função exponencial, só a exponencial purinha, ela tem essa cara aqui. Ela vai decrescer, ela é decrescente, e além de ser decrescente, ela tende a zero. E mais do que isso, ela tende a zero muito rápido. Ela tende a zero bem rápido. Quando você tem o k, o coeficiente do x positivo, aí a exponencial tem essa cara aqui. Isso aqui é o y igual a e elevado a kx com o k maior do que zero. Ele vai ficar então desse jeito aqui, ó. Aqui cresce. A função aqui ela é crescente. Então, o que você pode notar a respeito da natureza dessas funções? É que essa função aqui, ó, esse e elevado a menos kx, ele tende a zero se o x tende a infinito. Isso aqui eu estou pensando em uma situação onde esse k aqui é positivo, tá? O k aqui é sempre positivo. Então, na medida que você vai andando para lá, essa exponencial ela vai descendo, vai para zero. E se você pegar aqui e for para o lado de cá, se você andar para a esquerda, se você pegar esse e elevado a menos kx aqui e andar para cá, isso aqui vai tender a mais infinito se o x tende a menos infinito. Só que ao invés de você gravar isso aqui, eu sugiro que você grave esse formato aqui, o formato do gráfico. Porque aí, quando você precisar, você faz um rabisco rápido lá e tira as conclusões que você tem que tirar. Então, essa outra aqui, ó, já é ao contrário. Se eu ando para o lado de lá, ela vai ficando cada vez mais alta aqui. Eu tenho que e elevado a kx, ela tende a mais infinito se o x tende a mais infinito. E aqui, ó, o e elevado a kx, se você anda para o lado de cá, aí vai acontecer o que aconteceu nessa quando você andava para a direita, vai acontecer nessa quando você andar para a esquerda. Se você vier andando de lá para cá, a imagem sua vai diminuindo, diminuindo, diminuindo. Tende a zero. Isso aqui, ó, tende a zero se o x tende
a menos infinito. Em todas as situações aqui o k é positivo. Aqui eu tenho o expoente, então, negativo, né, o coeficiente do x negativo, e aqui eu tenho o coeficiente positivo. Não se esqueça disso, é importantíssimo você saber essa cara. Porque você pode olhar para cá e falar o seguinte, olha, isso aqui tende a zero. Se você mandar o x para infinito, tende a zero, porque o expoente lá é negativo. E esse aqui tende a infinito. Aqui, de novo, eu tenho infinito vezes zero. Será que infinito vezes zero aqui vai dar quanto? Pois vocês viram que ali deu 1, mas pode dar 2, 5, 7. Como pode dar o próprio zero também. Mas aí, para você poder usar... Vamos fechar esse balãozinho aqui, para a gente poder continuar. Para você usar a regra de L'Hopital para ajudar você nesse exercício aqui, assim como no outro ali, eu preciso fazer com que o quociente apareça. O quociente aqui não está evidente. Mas eu me lembro o seguinte, ó, eu lembro que se essa exponencial aqui descer, ela desce com o sinal do expoente trocado. Então aqui eu poderia escrever assim, ó, isso aqui é a mesma coisa que limite de x elevado ao cubo dividido por e elevado a 2x, quando x tende a mais infinito. Agora eu estou com o quociente que eu precisava. E essa função de cima aqui, ó, essa função de cima, ela tende a mais infinito. Se você mandar o x para mais infinito, x ao cubo tende a mais infinito também. E a função de baixo, essa aqui já é essa exponencial aqui, ó. Essa exponencial. Tá vendo? Eu preciso que você tenha essas exponenciais na cabeça. Aqui era exponencial com expoente negativo. Você tinha que perceber que ali ia para zero. Quando você desceu ela ficou e elevada a mais 2x. Aí o expoente aqui já estou nesse caso, ó. E a exponencial aqui agora já é essa. Isso aqui tende a infinito. Então aqui eu posso usar a regra de L'Hopital, porque o limite da função de cima deu infinito e o limite da função de baixo deu infinito também. Então vale aqui a regra de L'Hopital, ó. Então por conta do L'Hopital vai ficar assim, limite, aí eu vou derivar a função de cima. A derivada da função de cima é 3x². E a derivada da função de baixo é a própria exponencial multiplicada pela derivada do expoente. A derivada do expoente é 2. Então vai ficar 2 vezes e elevado a 2x, quando o x tende a infinito. Estou em condições de usar a regra de L'Hopital de novo? Tem que olhar. Eu preciso de uma indeterminação do tipo infinito infinito ou do tipo 0, 0. Olha, aqui essa de cima aqui, ela vai para infinito. E essa de baixo aqui, ela vai para infinito também. Então eu estou em condições de usar a regra de L'Hopital. Então vamos usar ela de novo. Vamos escrever aqui então. Isso aqui vai ser igual, por conta da regra de L'Hopital, eu posso derivar em cima e derivar embaixo, né? Então vai ficar assim, limite, a derivada da função de cima dá 6x, e a derivada da função de baixo, vai aparecer um outro 2 aqui, né? Porque a derivada do exponencial é a própria exponencial vezes a derivada do expoente. A derivada do expoente dá 2. Com o 2 que já estava aqui, vai ficar 4e elevado a 2x. Quando o x tende a infinito. Desse jeito, ó. Vem cá. Posso usar o L'Hopital de novo? Pode, né? Eu posso usar o L'Hopital de novo, porque essa função de cima aqui, ela continua, ela tende a infinito, e essa função de baixo aqui é uma exponencial desse tipo aqui. Se você anda para cá, ela vai ficando cada vez maior. Então essa de baixo, ela vai para infinito também. Então eu estou em condições de usar a regra de L'Hopital de novo. Para usar a regra de L'Hopital de novo, olha aqui, ó, L'Hopital de novo, vai ficar assim, o limite de 6, a derivada de 6x dá 6, e aqui embaixo a derivada da exponencial dá a própria exponencial, vezes a derivada do expoente. A derivada do expoente dá 2. Com o 4 que já estava lá, vai ficar 8. Ó, 8 vezes e elevado a 2x. Quando o x tende a infinito. Posso usar a regra do L'Hopital de novo? Não, não posso. Não posso porque aqui em cima tende a 6. O limite de uma constante é a própria constante. Então o limite do numerador é 6. Do denominador tudo bem, vai para infinito. Então vamos anotar aqui, ó, o limite do denominador tende a infinito. E aqui em cima tende a 6, que é um número fixo, paradinho, né? O que dá o limite... Quando eu tenho uma situação desse tipo, um número fixo dividido por um número que tende a infinito, para onde que vai isso?
Zero. Tá vendo que nesse caso aqui, infinito vezes zero, se você for olhar desse jeito, que não é muito correto você pensar assim, né? Deu zero. E eu pergunto para você, se ao invés desse polinômio ter grau 3, ele tivesse grau 300, quanto que seria o limite? Você percebe que você vai usar a regra de L'Hopital 300 vezes. O polinômio, cada vez que você usa o L'Hopital, o polinômio aqui de cima ele fica 1 grau menor. Usou o L'Hopital de novo, ele fica 1 grau menor. Você vai conseguir acabar com o polinômio, derreter ele, né? Ele vai virar uma constante só. Só que lá embaixo, a exponencial continua exponencial. Ela nunca sai de lá. Então, qualquer que seja o polinômio que você estiver ali, né, multiplicado por uma exponencial que tende a zero, esse limite desse produto vai dar zero. Mas não é porque limite de infinito vezes zero ou menos infinito vezes zero dá zero. Não, é uma propriedade porque a exponencial, né, vai para zero mais rápido do que o polinômio. Né? Tem a ver com isso. Então, eu poderia até enunciar um resultado assim um pouco mais geral. Olha, limite de um polinômio multiplicado por uma exponencial decrescente, isso dá zero. Ou você pode ir para mais infinito, ou para menos infinito. Mas para menos infinito, a exponencial tem que ser desse jeito aqui, né? A exponencial tem que ser crescente. Mas enfim, o limite é um polinômio por uma exponencial que tende a zero para onde você está indo, né? Aí você poderia dizer o seguinte, olha, um polinômio multiplicado por uma exponencial que tende a zero, o limite do produto é zero. Porque você usa a regra de L'Hopital, o número de vezes igual ao grau do polinômio, e aí ele desaparece, fica só um número, e a exponencial lá de baixo, ela continua lá. Então, o que você precisa saber inicialmente sobre regra de L'Hopital é isso. Limite do numerador deu zero, denominador deu zero. Ah, tá. Então, o limite do quociente é o limite do quociente das derivadas, deriva em cima, deriva embaixo. Aí, se der mais ou menos infinito, do mesmíssimo jeito. Aí, com base nisso, nós podemos olhar a lista de exercícios, que você verá, não tem segredo nenhum, não. É até mais fácil do que esses que eu passei para vocês aqui.